Ei, povo! Vamos chegando para nossa live de hoje, última quinta do mês. Alegria, alegria! Deixa eu ver se o Luiz já tá aqui. Peraí, gente, vai entrando aí. Desculpa, gente. Não estou me sentindo muito bem. Mas amém. Vamos lá. Desculpa. Deixa eu achar o Luiz aqui. O Luiz entrando, a gente fica melhor. Olá, Tô, joia? tô bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, eu acho que hoje o cansaço me pegou, hein? Sério? Meio enjoada. Comecei a live, comecei a passar mal, credo. Deus seja louvado. Vamos lá, Deus ao Lu, livre. vamos lá. Respira. Bom, nós estamos então na nossa última quinta-feira do mês. Live El Shaddai, maravilhosa. O livro que a gente vai Isso aí. mostrar para vocês hoje é esse aqui, Interpretando as Parábolas, de Greg Bloomberg, um teólogo extraordinário, editora Vida Nova. Olha aqui a grossurinha do livro, ele tem 511 páginas, tá? Maravilhoso, ele comenta todas as parábolas, ele comenta uma a uma. Eu e o Luiz selecionamos uma para a gente poder falar aqui com vocês. Enquanto a gente estiver aqui na live, eu já vou liberar para vocês o link do sorteio da live, do exemplar, para vocês entrarem lá na minha bio. Deixa eu achar até aqui já. Pra vocês entrarem na minha bio e se inscreverem. Como é que você faz para se inscrever? Deixa eu achar aqui o link certinho. Lu, vai falando aí, dá boa noite pro povo. Boa noite, povo. Temos vitória do Brasil? Era isso que a gente ia falar hoje, não? Temos Eu não vitória do Brasil? assisti esse dia, então eu não sou essa Ah, pessoa do futebol, do Brasil, negócio de não. gol. Eu sei que ganhou de 2-0, né? Porque eu tava assistindo o jornal e o Isso. jornal anunciava de vez em quando. Eu só sou de futebol na Copa mesmo também. Nem na Copa É só... eu vejo. Eu não sou. Descubro quem tá jogando na hora que tá jogando. Não sei quem são as pessoas, aí eu pergunto pros colegas, isso aí que é bom? Ah, isso é bom. Ah, então isso aí deve fazer gol. É assim que eu faço. Eu sei que tem um que ninguém gostou que foi convocado, mas também não sei quem é. É, eu vi dizer que era. Eu acho que você deve estar falando do Daniel Alves, que foi a queixa que eu vi de algumas pessoas, mas não sei se é unânime. Eu também não sei. Enfim. Só, só Bom, fiquei feliz com você. ficou feliz com o quê? Que ganhou? Que deu certo, né? Só isso. Assim. Ó, no link do sorteio do livro, a gente vai dar um exemplar. A gente não, né? Porque a gente não dá nada, né, ô Luiz? A gente aqui Não que eu só. sou de vaca. A gente aqui só intermedia. A El Shaddai vai dar para vocês um livro desse daqui, Interpretando as Parábolas. Você vai acessar o link, vai colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu Instagram, para eu poder te achar na hora que estiver fazendo
sorteio. Se você não colocar teu Instagram, eu vou ter dificuldade de te achar. E ele pergunta ali uma soma. Aqui no meu caso apareceu 5 mais 9 é igual a quanto? Só para saber se eu não sou um robô, nem você. Então ele faz essa perguntinha. Quando você confirma a sua participação, você vai para uma outra página e ele te dá um cupom de desconto. Então, mesmo que você não ganhe um exemplar desse livro aqui no nosso sorteio, você ganha um cupom de desconto para usar na sua próxima compra na livraria El Shaddai. Então, você ganha ou você ganha. De alguma forma, você não sai de mãos vazias dessa live aqui. Então, não deixa de se inscrever. Eu já vou colocar o link lá no Linktree, que fica na minha biografia. Vou mandar o link para o Luiz também, para ele botar na bio dele. O sorteio vai acontecer no dia 30 de manhã nos meus stories, tá bom? Lu, você quer apresentar o livro? Ah, pode ser. Pode ser. Tá chegando bem minha imagem aí? Tá sim. Dessa vez? Ah, dessa vez tá, né? Então vamos lá, gente. Eu já fiz lá no canal da El Shaddai, eu fiz a apresentação dele, fiz até um comentáriozinho lá. Mas ó, ele divide aqui os capítulos. Primeiro ele dá uma introdução, dá uma bela explicação aí sobre parte de redação, a construção das parábolas e tal. E aí em seguida ele vem com as parábolas em si, né? Comentário das parábolas em si. Então nós temos aqui uma introdução que ela é composta pelo consenso acadêmico, a consideração, a considerável posição minoritária, novos desdobramentos, o escopo e a estrutura deste livro. Tudo para falar do debate em torno da questão das parábolas. Na primeira parte, ele vai explicar conceito de parábola e alegoria, a crítica da forma e as parábolas. Tudo parte questão textual, né? A crítica da redação das parábolas e os novos métodos literários e hermenêuticos. Aí da segunda parte em diante que ele vai trabalhar as parábolas em si. Então nós temos aqui parábolas simples de 3 ideias. Um exemplo aqui do filho pródigo, a ovelha perdida, entre outras. Parábolas complexas de 3 ideias. A gente vai falar de uma hoje, né? Que é a parábola dos talentos. Pelo menos parte, né? Do que ele traz aqui. Sim. A gente vai conseguir trazer só um pouco, né? Porque é bastante conteúdo ali, quando ele trabalha essa parábola. Então, parábolas complexas de 3 ideias. Depois, parábolas de 1 e 2 ideias. Aqui nós temos parábola do fariseu e o cobrador de impostos, como exemplo. Os 2 construtores, o servo inútil, como exemplo, entre outras, né? E a última parte é a teologia das parábolas, o reino e o Cristo. Aí classificação, cristologia explícita e aí vai, né? Então nós temos aqui, ó, quando ele abre, por exemplo, esse capítulo que a gente vai pegar aqui das parábolas de 3 ideias, complexas, né? De 3 ideias, é o capítulo 7. Capítulo 7. Ele traz uma introduçãozinha explicando, né? Que seria essa complexidade de 3 ideias. E aí ele vem para as parábolas. Aqui ele já começa 7.1, que é o que a gente vai trazer hoje, de 3 ideias. Aí tem um conteúdo caprichado só dessa parte aí, da parábola dos talentos, que a gente vai trazer um pouquinho hoje, por isso que não dá para falar muita coisa, né? Porque é muita coisa que ele vai trazer aqui. Aí vem 7.2, parábolas Basicamente, das... né, ele vai fazer uma primeira parte falando da questão literária. Então, na primeira parte, ele vai nos ensinar a interpretar as parábolas. Nessa primeira parte, ele vai nos mostrar como as parábolas são interpretadas historicamente e como essa hermenêutica e essa exegese melhoraram ao longo do tempo. Depois disso, depois de nos ensinar a interpretar as parábolas, ele começa a interpretá-las conosco, né? Então, o que a gente vai fazer hoje junto com vocês? A gente vai pegar uma das parábolas que ele interpreta, especificamente a gente vai falar da parábola dos talentos em Mateus 25, de 14 a 30.
E a gente vai trazer algumas ideias principais que o autor traz para nós nessa parábola. Então, o que o livro faz basicamente? O livro nos ajuda a pensar como interpretar as parábolas para extrair delas o melhor que elas têm, porque a gente tem mania de alegorizar, a gente tem mania de fugir do texto, a gente tem o hábito de entender as coisas não como elas são, mas como a gente imagina que sejam. Então, na primeira parte, o livro vai fazer um funil. Ele vai dizer, olha, você não pode ir até aqui, você não pode ir até lá. Você tem que pensar na crítica literária, você tem que pensar na alegorização, que não pode ser excessiva, você tem que pensar em todas essas coisas antes de entender as parábolas. E aí ele começa a interpretar uma por uma para nós. E aí a gente vai lá para Mateus 25. 25. Isso. Aí uma observação que eu queria fazer dessa parte aí do comentário das parábolas é que quando você pensa que esse livro ele tem todo esse conteúdo aí acadêmico, teológico, hermenêutico, nessa parte introdutória aí, né? De como interpretar, da discussão em torno das palavras, etc. O conteúdo em si, o comentário em si de cada uma delas é um comentário muito simples, né? Não existe uma linguagem complexa, não existe, né, uma dificuldade. Quem quiser ler e entender ali o que essa parábola traz aí de conhecimento, de aplicação, você vai conseguir sem dificuldade nenhuma. Então, se você pensa assim, poxa, eu até queria, mas parece ser acadêmico demais, não é. O comentário em si não é desse conteúdo complexo que você pode imaginar pensando nesse livro como um livro acadêmico, né? Ele é uma linguagem fantástica, uma linguagem muito boa É um mesmo. livro de Consegui auxílio. entender. Ele é um livro de auxílio para quando você estiver fazendo seu devocional. Tá fazendo seu devocional, chegou numa parábola, é um livro que você pode recorrer para te ajudar a entender quantas ideias tem essa parábola, o que elas querem significar, o que o texto tá trazendo de informação ali, né? Para além do seu entendimento natural ali, porque o Espírito Santo já nos ajuda a entender alguma coisa. Mas para você ir além, é um livro de consulta que é muito bom ter aí na prateleira para consultar. Top. Ele tem um irmão, não tem? Agora só não me lembro se o nome é Aplicando as Parábolas, mas tem um outro que saiu recente aí, eu não me lembro qual é o título especificamente, mas é um par desse aqui. Tem. Outro autor também. Ele Enfim. lançou faz pouco. Deixa eu ver. Vou achar aqui. Pregando as parábolas. Pegando as parábolas. Então, é interpretando as parábolas e pregando as parábolas. Isso. Show de bola. Show de Muito bola. bom. Esse teólogo é muito bom. Vale muito a pena ter esse livro aqui. Se você não ganhar no sorteio, por favor, invista. Porque é um baita livrão. Invista. É um baita livrão. Ó. Muito bom. Olha por dentro. A letra é pequenininha, viu? O conteúdo é denso. A letra é pequenininha. É. Não são 500 páginas enrolando, não. São 500 páginas escrevendo muito. Sim, sim. Bastante Sim. nota de rodapé. Ele dá bastante referência de outros autores que também falam do mesmo tema. Então, ele vai trazer bastante nota. Nessa parte nossa mesmo aí, ele cita Carson, por exemplo, né? Uma citação interessante de Carson. Ó, isso aqui tudo é uma nota de rodapé. Isso aqui tudo é uma nota de rodapé. Então tem bastante recurso de interpretação, bastante recurso extra. O livro, ele vai indicar bastante. Olha aqui, ó, nota de rodapé. Ó, nota de rodapé. É muito legal, é muito completo. Esse livro é muito completo. Eu fiquei impressionada com a maneira como ele traz todas as informações que a gente precisa. Lu, bora lá então. Ler o texto? Vamos ler o texto. Mateus 25, de 14 a 30. Tá. Posso ler aqui? Pode, por favor. Pode. Tá. E também
será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirei 1 talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Senhor, obrigada por esse tempo, Pai. Nós agradecemos pelo privilégio de poder ler a Tua palavra. Pedimos que o Senhor conduza esse encontro, que nós possamos, com a ajuda desse livro de comentários, ensinar o Teu povo a entender essa parábola, a compreender melhor aquilo que o Senhor tem para ensinar para nós. Eu peço que o Senhor ilumine a minha mente, a mente de Luiz, e também os corações daqueles que estão ouvindo nesse momento, para que a mensagem seja recebida para a Tua honra e para a Tua glória, que o Teu povo seja capacitado em conhecimento e que nós possamos sair desse encontro edificados e firmes naquilo que temos como propósito, que é nos parecer mais com Teu Filho Jesus Cristo. Nós te chamamos e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Bora lá, então. Ele vai chamar essa parábola de parábola complexa de 3 ideias. E ele vai fazer uma comparação dessa parábola com a parábola de Lucas 19, de 12 a 27. A gente decidiu ficar só com essa de Mateus, porque senão a gente ia precisar de muito mais tempo para falar tudo que ele aponta. E a gente quer trabalhar da melhor forma possível, com o tempo que a gente tem, esse texto de Mateus, porque daí vai ser muito mais interessante se a gente focar, entendeu? Então vamos lá. A primeira coisa que eu marquei aqui, Luiz, e aí você vai me dizendo se você marcou alguma coisa mais antes ou se você marcou alguma coisa diferente de mim, para a gente poder ir tendo esse contraponto. Eu marquei aí na página 291 que ele diz assim, olha, os valores exatos de dinheiro que os servos recebem não são relevantes, nem os valores que eles ganham com o seu investimento. Então ele está dizendo, olha só, o valor financeiro não faz a menor diferença. Mesmo só 1 talento equivalia a 6.000 denários, ou aproximadamente 20 anos recebendo salário mínimo. Era muito dinheiro mesmo. O que não é uma quantia que alguém tenta geralmente calcular com precisão. A questão é que ambos, os 2 fiéis, investiram e tiveram lucro. Com certeza, aquele que recebeu menos seria de todos o que teria menos dificuldade em ser um bom administrador de recursos que lhe foram confiados. Então, o que a gente entende basicamente do que ele está falando aqui de
de um senhor que confia dinheiro aos seus servos. E ele vai falar aqui no comentário que a gente tem que ficar nesse campo de interpretação. A gente não pode achar que dom e talento é dom espiritual, ou que é talento espiritual, ou que é alguma coisa nesse sentido. Não. Essa parábola vai falar de mordomia, o mandato cultural do homem. Crescei e multiplicai-vos, cuidai e dominai todas as coisas. Então, quando ele está falando de um senhor que confia os talentos aos seus servos, ele está falando de mordomia. Então, aquele que recebe muito e sabe administrar muito, a ele é confiado mais. E isso é muito interessante, por quê? Porque o que recebe pouco devia saber administrar melhor, já que é pouco. É mais fácil. E geralmente quem recebe pouco é quem mais mal sabe administrar o seu dinheiro. Então, se a gente pensar no nosso aspecto financeiro familiar, a gente vê que geralmente quem tem pouco é quem sabe administrar pior. E talvez por isso tenha pouco. Porque se soubesse administrar, multiplicava. O que tu acha, Lu? Isso. Ele comenta que ele amplia bastante essa ideia dos talentos, né? Em regra, o pessoal realmente faz uma aplicação voltada a dons espirituais, né? Ou habilidades, né? Ou habilidades. Mas aqui no finalzinho ainda da página 291, ele fala, portanto, os 3 personagens são o Senhor, os 2 servos bons. Aqui ele explicando quantos personagens, no fim, né, se refere a essa parábola. Mas ele fala, a cena final do acerto de contas se refere aqui também ao juízo final, pelo qual todas as pessoas passarão e prestarão contas a Deus pelo que fizeram com a sua vida. Olha como ampliou o negócio. Pelo que fizeram com a sua vida. Então, tudo que diz respeito à sua vida foi dado por Deus. Tudo é dom de Deus, né? Não é aquilo que sai do campo do ordinário e vai para o extraordinário, né? Aquilo que a gente normalmente separa como espiritual, mas é tudo, porque tudo, na verdade tudo é espiritual, né? Mas normalmente a gente coloca como espiritual aquilo que é extraordinário, que é fenomenal. Então, dará conta da vida. Ele diz, o uso dos talentos pelos servos não deve ser aplicado meramente à administração de bens materiais, mas também não se deve excluir essa aplicação. Então a gente não restringe a questão dos bens materiais, pensando que aqui ele está falando lá do talento, mas também a gente não pode excluir. Então, aquilo que Deus nos dá com habilidade, é uma coisa que o Senhor espera que a gente use, né? Que a gente espera que a gente frutifique no reino com essas habilidades, obviamente. Mas aquilo que o Senhor nos dá em bens materiais, como você disse, a questão da mordomia cristã, faz parte daquilo que o Senhor espera que nós usemos para o crescimento do reino, né? Seja muita grana, seja pouca grana, seja o nosso meio de transporte, seja a nossa casa, né? O que for. Tudo que temos, se a gente entender dessa forma, a gente realmente tiver essa percepção de que tudo que nós somos e de tudo que nós temos, tudo é do Senhor, tudo são coisas que o Senhor nos confiou para cuidar, para multiplicar, para não só a questão de multiplicar em número, mas em intensidade, né? Em intensidade. Se a gente entender que tudo veio dele e que de fato ele espera que isso, né, produza frutos, isso evolua, a gente vai ter uma visão muito diferente do que é a vida, vamos ter uma visão muito diferente do que é essa parábola dos talentos. Se a gente pegar Mateus capítulo 25 do começo, a gente vai começar com a parábola das 10 virgens. E eu tenho uma visão bem interessante dessa saída de uma parábola para ir para outra. Porque na parábola das 10 virgens é uma parábola de alerta, de vigilância, né? Que a gente tem que ficar atento para a chegada do noivo. Deu uma travadinha no seu vídeo para mim. É o meu que tá dando ou é o seu? O meu tá normal, né? Não travou, não. Eu acho que eu que travei na pose aqui. Você achou que travou, mas não travou, não. Tô aqui.
deu um negocinho assim, ó. Aí, o que acontece? Ele vem e fala das virgens, ó, tem que vigiar, tem que ter o azeite ali e tal, não pode dormir porque o noivo pode chegar a qualquer momento e tal. E aí eu visualizo Jesus já olhando pra galera assim, ouvindo, e falando assim, ponto, esse povo agora vai tudo se enfiar dentro de casa para não correr risco nenhum de cometer algum erro, né, como a galera fazia lá atrás, né, em mosteiros, etc. Vai ficar tudo de braço cruzado olhando para o céu esperando a volta de Cristo. Então, eu tenho que deixar claro para eles que enquanto eu não voltar, tem que trabalhar, tem que produzir. Então, na saída da parábola das 10 virgens, você viu que a gente começa o texto assim, e também será como. É uma continuação. Jesus não parou nem para tomar uma água. Né? Ele não terminou a parábola das 10 virgens, parou, deu uma respirada, falou, gente, vamos comer um pãozinho, já é de volta. Não, não parou nem para tomar água. Ele já saiu de uma e entrou na outra. Porque o negócio não é ficar aqui, não. Eu recebi a graça de Deus, Jesus morreu por mim, é isso aí. A salvação não é por mérito mesmo, é pela graça. Né? Não é nada que eu possa, não há nada que eu possa fazer para contribuir com a salvação, mas é aquilo que Cristo fez. Então eu vou ficar aqui de boa, esperando Cristo chamar meu nome nas alturas. Aleluia. E aí não, Jesus ele vai e já emenda. Não, mas peraí. Fui ali, mas já volto. E quando eu voltar, eu quero saber o que você fez na sua vida. Né? Você realmente creu que existe uma prova de amor, que o Filho de Deus ele foi entregue, foi um valor altíssimo para a sua salvação? Você acha isso fenomenal? Então precisa levar isso daí. Você acha isso maravilhoso? Precisa compartilhar isso daí. Precisa fazer com que outras pessoas também desfrute dessa bênção, aplicando isso no seu modo de viver e também pregando para toda criatura, né? Então, para não correr o risco do pessoal ficar de braço cruzado, ele já na emenda aqui, ó, falou, vamos trabalhar, fui ali, mas já volto. E quando eu voltar, eu quero ver o que vocês fizeram com a sua vida e com tudo aquilo que eu confio em suas mãos. Tudo aquilo que? Seus bens materiais, suas habilidades, sua família, seu cônjuge, seus filhos, as pessoas que estão convivendo com você, seus amigos, tudo que eu estou confiando a você. O que você fez com tudo isso daí? E ampliou. Quando joga aqui, prestar conta do que fizeram com a sua vida, não tem nem como a gente separar. É tudo e pronto. Tudo que diz respeito a você, Jesus vai vir depois e falar assim, aí, o que você fez com tudo isso? Vamos lá, me conta. Me conta. Inclusive com as suas dores, né? A gente tem o hábito de achar que a gente vai ser usado por Deus, a gente vai ser instrumento de Deus quando tudo está bem. E eu tenho a impressão de que é justamente quando a gente não tem mais nada para dar que a gente mais entrega. Quando a gente está passando por momentos de bastante dificuldade, é que a gente se compadece e se mortifica mais pelo outro, porque de alguma forma a nossa dor nos lembra que doer dói, né? Que o sofrimento gera ferida e que as feridas sangram e que enquanto sangra, queima, dói, sofre. Por que a gente geralmente é mantido no sofrimento? A gente geralmente é mantido no sofrimento. E Paulo vai dizer que é dentro desse sofrimento que ele mais experimenta o consolo de Deus e que é essa consolação que gera nele alegria plena. Mas por que Deus geralmente nos mantém no sofrimento? O slogan cristão é a vida do crente não é fácil. Por que Deus nos mantém ali? Primeiro, para a gente não se esquecer que o nosso Senhor e o nosso Salvador sofreu por nós. E para a gente se lembrar que nós somos seres absolutamente frágeis, absolutamente perecíveis. Então Deus nos mantém no sofrimento para que no meio desse sofrimento a gente nunca se esqueça de quem a gente é e do lugar para onde a gente está indo, que é um lugar que não terá mais lágrima, mais choro, nem dor, mais sofrimento nenhum.
Então, quando a gente está sofrendo, a nossa humanidade, ela é evidenciada de maneira espiritual. Porque quem no mundo sofre contente porque o seu sofrimento glorifica a Deus? Quem no mundo encara as dores da vida como um verdadeiro cristão, entendendo que é tratamento de Deus para que ele se torne mais parecido com Cristo em sua paixão? Cristo foi aperfeiçoado em obediência no sofrimento. Por quê? E por que isso gera tanta alegria? A palavra de Deus vai dizer que Jesus não deixou de cumprir aquilo que veio por causa da alegria que lhe foi prometida. Então, quando a gente entende que esse morrer pelo outro é algo que Deus nos confiou, Deus confiou a nós o testemunho da morte de cruz. O que Deus diz para nós? Pega a tua cruz e me segue. Em que momento Jesus carregou a cruz dele? No momento em que ele estava indo para a morte. Então, quando a gente pega a nossa cruz e decide andar atrás de Cristo e segui-lo, nós estamos fazendo como ele. Ovelhas que indo para o abatedouro não falou, não reclamou, não murmurou, mas se entregou por amor de muitos. E aí, quando a gente olhar para a nossa trajetória diante de Deus, o tal do telão gospel, né? Quando Jesus Cristo vier e falar assim, o que você fez com a vida que eu te dei? A gente vai olhar para essa trajetória carregando a nossa cruz. E a gente vai ver o quê? A gente vai ver murmuração? A gente vai ver ingratidão? Porque talvez o que você esteja sofrendo hoje é consequência das suas escolhas de ontem. Você plantou bem ou você plantou mal? Você vai culpar Deus porque você está colhendo a consequência daquilo que você fez errado ontem? Porque Deus perdoa, mas Ele não tira de nós a consequência daquilo que a gente escolheu plantar. Ele nos ajuda a suportar a colheita, mas Ele não vai tirar de nós os espinhos que precisam ser apertados para colher uma rosa, por exemplo, para sentir um bom perfume. Então, esse talento que Deus nos confia de manifestar de forma visível, com o nosso sacrifício vivo, com a nossa vida sacrificial pelo meu irmão, a minha vida sacrificial que é exigida por Deus, não é, eu vou me sacrificar por Jesus. Jesus não precisa do meu sacrifício, o meu irmão precisa. O ímpio que ainda nunca ouviu falar do evangelho salvífico, ele precisa do meu sacrifício. Vou falar do livro do Maurício Zagre, não posso deixar de falar do livro do Maurício Zagre, pera lá. Eu li esse livro aqui, ó. Mistério da Ameaça Invisível. Esse livro aqui, ele é o exemplo visível disso que a gente está falando. Conta a história de um missionário que no dia anterior a inaugurar a igreja que ele está plantando, não vou dar spoiler, isso é só a história inicial. Não, isso é só o início. Então, no comecinho, o missionário, ele vai inaugurar a sua igreja no dia seguinte. Entra um rapaz na sua igreja que ele reconhece como sendo o seu algoz na infância e na adolescente. O cara só fez mal para ele. Aquela história de botar a cabeça na privada, de colocar cocô de cachorro na mochila, de espancar, de surrar, de tirar comida, de xingar, de praticar todo tipo de ofensa e agressão. Esse menino entra na igreja dele e pede ajuda porque ele está sendo perseguido por um traficante e ele vai ser morto. E esse missionário, as decisões que ele toma com o talento que Deus deu a ele, Deus deu a ele o talento de fazer missão. Deus deu a ele o dom de apóstolo e de abrir igreja. Deus deu a ele o dom de pastorear e ele está sendo confiado a ele a mordomia dos filhos de Deus, de cuidar dos filhos de Deus. E o que esse menino decide fazer por esse cara
é de a gente sentir vergonha, assim, ó, de ajoelhar no chão e falar, Senhor, eu sou uma desgraçada, eu não mereço é nada, o Senhor me cuspa. Se eu for pro inferno hoje, é o que eu mereço ir. Então, essa parábola é uma parábola escatológica. A das virgens Sim. também, né? É uma sequência de parábolas que falam dessa escatologia, desse esperar. E ela termina, você está falando de transição de textos, né? Sai da parábola das virgens, entra na parábola dos talentos e termina com o julgamento das nações. É isso aí. Então, vigia. É isso que ele está dizendo. Vigia, não perde a oportunidade de pregar o evangelho, não perde a oportunidade de estar com o seu Senhor, de desfrutar da presença dele agora, para que você possa sair e proclamar aquilo que ele tem para ser proclamado. Porque é só por isso que a gente está aqui, né, Lu? Deixa eu só fazer um comentário, contextualizar um pouquinho a maturidade de entender isso que você acabou de falar, que até as situações difíceis da nossa vida, né? A gente tem que administrar e produzir, né? Aqui nos comentários aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Ju. A Ju eu conheço. Juberesca. A Ju é do meu grupinho. A Ju é do meu grupinho. Ô, Ju, vem pro Ju meu Berê. grupinho também, Ju. Divide comigo, Luiz, o teu grupinho. Gilberesca, ela comentou aí, ó. O sofrimento também é um talento e precisamos saber administrar ele. É porque vamos prestar contas no final, certo? Hoje é aniversário de casamento dela. Ela comemorou hoje lá fazendo quimioterapia Ah, com o Ju, marido. Ju, por favor, faz parte do meu grupinho, Ju. Então, às vezes pra gente tá de boa falar, né? Não, porque o sofrimento também. Aí você pega uma maturidade dessa aí, entendeu? Já edificou essa galera que tá assistindo isso daqui, entendeu? Já pegou essa galera e já dá aquela sacudida. Porque é isso que a gente precisa entender. Quando a gente consegue realmente perceber que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam, né? Não somente a mim, mas aquilo que acontece na minha vida acaba refletindo na vida das outras pessoas, nosso exemplo, nosso comportamento. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Se você sentar ou viver com esse casal aí, você vai olhar para eles e falar que eles são malucos. Nossa, como que vocês falam desse jeito, cara? Não, você se escandaliza, sabe? Uma tranquilidade, nossa, eu tenho certeza que em alguns momentos ali secretos, preocupação vem, né? Diante dessa situação. Mas o que transparece, não é aquela fé, aquela confiança na vontade de Deus que nos ensina. Nos ensina, reproduz, né? Reproduz o talento, dá fruto e faz com que o senhor volte e fale, o que você fez, cara? Aquela fase lá que você passou. Aqui, ó, tanto de gente. Glória a Deus. Entendeu? Você deu a introdução ao tema e ela já jogou ali. Eu falei, meu Deus do céu, isso aí é muito forte, cara. Isso é muito forte. Ser cristão, entender o amor de Deus, é isso. Entender o amor de Deus não é só entender que você recebeu uma graça que te livrou da condenação, mas que você recebeu uma graça que te faz útil, te Para faz livrar útil, te faz outros, né? frutífero. Te faz útil para livrar outros da mesma condenação em que você estava e agora não está mais por causa do sacrifício do seu Senhor. Aleluia. Aleluia, é isso aí. É isso Ai, aí. fiquei querendo saber cadê o meu grupinho agora. Tem gente do meu grupinho aí? Cadê minhas hashtags dos meus grupinhos? Do IRT, da comunidade? Cadê? Se tiverem aí, por favor, se manifestem. Não me deixem aqui passando vergonha. Não, viu? Só o Luiz fazendo considerações. Pelo amor de Deus, hein? Ô Luiz, na página Sim, 292, ele vai trazer as 3 ideias, que eu acho que são as 3 ideias principais, sim.
dessa parábola. Vamos ler elas. Vamos caminhar, vamos caminhar. Então, ele vai dizer as 3 ideias principais dessa parábola. A primeira é que a semelhança do patrão, Deus confia a todas as pessoas uma parte dos seus recursos, esperando que hajam como bons administradores deles. E aí aqui eu já quero fazer um comentário. Deus confia a nós uma parte dos seus recursos. E a gente precisa ter plena consciência de que quando a gente pensa em recursos de Deus, a gente não pode só pensar naquilo que os nossos olhos podem ver. Então, quando eu penso em recurso de Deus, eu não posso só pensar na natureza. Recursos naturais. Água, plantas, alimento, sombra. Não, não, não. Os recursos de Deus são também os seus atributos. Então, quando a gente estuda lá na teologia os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus, a gente vê Deus dando para nós recursos que são dele para lidar com os problemas que também são dele. Então, o que é, por exemplo, um atributo comunicável da verdade? Veracidade. O atributo comunicável de Deus da veracidade. Deus ama a verdade e odeia a mentira. Ele é absolutamente verdadeiro sobre si mesmo e sobre tudo o que ele diz. Por ser ele o criador de todas as coisas, ele conhece todas elas. E ele só fala a verdade sobre tudo. Como que ele comunica isso a nós? Quando estamos em Cristo, também odiamos a mentira. Por quê? Porque a gente sabe que o pai da mentira não é Deus. Quando estamos em Cristo, a gente não vai levantar falso testemunho. A gente não vai levar o outro a mentir. A gente não vai contar mentirinha branca. Porque não existe mentirinha saudável. Quando eu minto dizendo que quero proteger você, na verdade, eu estou protegendo a mim mesma. Porque eu não quero lidar com a sua reação àquilo que eu vou dizer. Então, quando eu amo a verdade e vivo a verdade e busco a verdade, né? Qual é a alma da filosofia? Uma busca incessante pela verdade absoluta. Nós cristãos não precisamos ser muito filósofos para saber qual é a verdade absoluta. A gente conhece a verdade absoluta e ele é uma pessoa. Ele é o próprio Cristo. Mas essa busca incessante pela verdade é um pouco de Deus colocando nos nossos corações essa necessidade de conhecê-lo. O que você pensa, Lu? Você tá aí com uma cara, pelo amor de Deus. Eu tô aprendendo, menino. Oxe, eu tô aqui na concentração. Eu tô na concentração. Os recursos de Deus, eles são infindáveis, né? Aqui ele até comenta que é muito provável que nessa parábola o Senhor ele deu tudo que ele deixou tudo que ele tinha, né? Porque você vê que um talento só é o valor que é aquilo, né? Então ele deixou tudo que ele tinha e ele queria ver um resultado, né? Então por que fala a semelhança de Deus? Não é igual, é semelhante. Então a gente, na verdade, a gente sempre que vai ler uma parábola, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Não é exatamente, é semelhança. É só para a gente ter uma noçãozinha daquilo que Deus é, daquilo que Deus espera, para a gente aplicar a nossa vida. Então, essa questão dos recursos é muito interessante, porque tem coisas que estão relacionadas direto à nossa vida, ao nosso cotidiano, que já está ali. Outras situações são oportunidades, são situações eventuais, né? Aquilo que está no nosso cotidiano, a gente já tem que tomar o cuidado de quê? De ter a preocupação, de se importar com isso. E ele faz um comentário fantástico mais para frente, não vou antecipar não, mas eu destaquei esse aqui quando ele falou, tocou no meu coração assim, bacana. Quando a gente já consegue visualizar aquilo que Deus nos confiou, a gente tem consciência daquilo, alguém que se importa, alguém que sabe que Deus disponibilizou aquilo para você, já se planeja, faz um plano de como
fazer com que isso se multiplique. Você vê que esses caras, eles pegam o talento, eles já correm, né? Eles já correm para trabalhar, para negociar, aquela coisa toda. Eles têm uma estratégia. Quando eles correm para negociar, eles têm uma estratégia. Então eles vão lá, põem a estratégia em prática, dá certo, graças a Deus, dá certo, top. A mesma coisa que aconteceu com a gente. Tem coisa que a gente sabe. Como que a gente pode ser útil para Deus? Como que a gente consegue utilizar aquilo que está à nossa disposição para produzir? A gente sabe e é só a gente planejar e pôr em prática. Resistir à carne, resistir. Ele cita aqui a palavra preguiça, na cara de pau pro cara que tinha um só. Resistir à preguiça e produzir, trabalhar, planejar, trabalhar. Eu tenho meu dia, essa é minha semana, esse é o tempo que eu tenho para isso, esse é o tempo que eu tenho para aquilo, eu tenho esses meios para fazer para o Senhor, etc. E aí vai. Só que existem situações dentro desses recursos que são eventuais, são oportunidades. Oportunidade que alguém vem até você e pede um conselho, um assunto que chega até você em que você pode ali trabalhar a questão do evangelismo, na missão, dentro daquela situação, você entendeu? É um bem material que chegou ali inesperadamente, que você consegue parar para pensar e agora, vou aplicar em tal lugar isso daqui, e não tipo assim, tá sobrando, vou esbanjar. Então, esses recursos, tem os recursos que estão aqui, tranquilo, consigo planejar, mas também tem esses recursos eventuais. E aí, é preciso que nas nossas orações a gente peça que o Espírito Santo de Deus, que habita em nossa vida, possa nos comunicar nessas eventualidades, nos fazer perceber que Deus conta conosco ali e trabalhar e pôr em prática e fazer com que aquela oportunidade seja uma oportunidade produtiva. Tem situações que você não vai ver o resultado. Você não vai saber o que deu. Pessoas que você pode ser que encontre ali num ponto de ônibus, na condução, né, no trem, na fila de alguma coisa, né? Fila de banco a gente não pega mais, né? Já era fila de banco. Por causa do Pix, não tem mais fila de banco. Mas pode fazer um Pix e falar assim, Deus abençoe a sua vida na mensagenzinha. De qualquer forma, tem situações que você não vai ver o resultado. Você não vai saber se deu fruto ou não lá na frente. Mas a verdade é que não importa. Não importa se você vai conseguir ver o resultado lá na frente. Importa você fazer com vistas de ter o resultado. Com vistas de o seu Senhor chegar e... Nossa, olha só o que aconteceu. Você não sabe. Se você, o julgamento em seguida, né? Das ovelhas e dos bodes lá. Quando o Senhor fala, ó, tive fome, me deste de comer. Foi, eu dei de comer? Nem era natural. Para eles alimentar o faminto era natural. E aí quando Deus falou assim, ó, olha, Jesus fala, eu tive fome, deste de comer. Eu falei, mas quando que eu fiz isso? Me explica. Porque era uma coisa natural. Essa naturalidade tem que ser real na nossa vida. De sempre produzir, não importa quem está vendo, não importa se você vai conseguir acompanhar aquilo até o final para ver se vai dar certo ou não. O que importa, eu quero ser útil, eu quero produzir, eu quero agradar ao Senhor. Esse é o principal, querer e fazer. O que vai dar lá na frente, eu não sei, mas eu quero e eu vou fazer. Então são situações da eventualidade, dos recursos maravilhosos que Deus nos dá na nossa vida, que a gente sempre tem que aproveitar para produzir, para fazer para o Senhor. E se a gente não clamar que o Espírito Santo de Deus nos ajude, não vai ser da nossa bondade, não vai ser da nossa inteligência, da nossa expertise, né? Porque o ser humano pecador não faz nada sozinho. É João 15, né? Sem mim nada podeis fazer. Vai ser do Espírito Santo de Deus. Então, essa ligação, essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, essa parceria, ela tem que ser permanente, né? Sim. Eita. Bom,
Segundo tema que ele vai dar para nós aqui. À semelhança dos dois servos bons, o povo de Deus será elogiado e recompensado quando cumprir fielmente essa incumbência. Então, o que ele está dizendo é: aquele que obedece o seu Senhor será elogiado e recompensado. Só que a gente tem que lembrar que são parábolas escatológicas. Então, ser Uhum. elogiado e recompensado por Deus pode não ser aqui, pode não ser nesse mundo, pode não ser do jeito que você quer, pode não ser com aquele seu pedido que você faz há 10 anos e Deus não dá. Talvez você só vai ser elogiado por Deus quando você chegar diante de Jesus e ele falar: servo bom, deixa eu te mostrar aqui. Sabe aquela pessoa que você evangelizou? Virou um pregador. Olha quantos aquela pessoa trouxe para nós. Aí você vai ver uma multidão de gente. Sim. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. As nossas recompensas, elas são ínfimas se comparadas ao que a gente tem aqui nesse mundo, né? Então, que a gente espere aquilo que vem para depois. Ele citou provavelmente o banquete messiânico aqui, né? Na página 292, né? Parábola pronuncia a ausência e volta de Jesus, tanto a recompensa, provavelmente um banquete messiânico. Aí fala, quanto ao castigo, a semelhança na maioria dos outros textos que falam de juízo, né? E é interessante que o cara que ele, ele produziu, ele dobrou o talento, né? Ele fala, pouco fosse fiel, no muito te colocarei. É muito provável que você que sabe trabalhar bem com aquilo que Deus te dá mais trabalho para você fazer. É muito provável isso. Olha, eu coloquei aquilo na mão dele, nossa, produziu muitos frutos com aquilo, né? Evangelizou bastante gente, aconselhou muita gente. Vou botar mais gente no caminho dele para ele aconselhar. Vou botar mais problema no meio do caminho dele para ele resolver. Mais BOzinho no caminho dele para ele trazer solução nessa terra. Provavelmente sua recompensa será essa. Que a gente está preocupado com bênçãos materiais aqui, né? Está preocupado com estar lá na eternidade mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Terceiro tema que ele diz aqui que essa parábola tem é: a semelhança do servo mau, aqueles que deixarem de usar as dádivas que Deus lhes deu para o serviço prestado ao próprio Deus, serão castigados com a separação de Deus e de todas as coisas boas. Ele está falando dos perdidos aqui já, né? Ele está falando dos perdidos. Dos perdidos. Sim. Teve uma pergunta aqui que eu estou incomodada e eu quero responder ela. Não faz muito parte do que a gente está falando, mas faz ao mesmo tempo. A Adriana perguntou assim: Deus faz prosperar aquele que não concorda com um de seus mandamentos? E aí, eu só li essa pergunta para responder com uma outra pergunta. Quando você fala de prosperar, Adriana, você está olhando para onde? O que é prosperar para você? O que é prosperar? E a Bíblia diz que se você cai em uma das leis, você cai em todas. E onde entra o sacrifício de Cristo nisso? É isso que eu queria que você pensasse. Quando você fala de prosperar, você está olhando para onde? O que é prosperar para você? Né? E o que é discordar de um mandamento? Obediência não tem a premissa da concordância. Muitas e muitas vezes você vai ter que obedecer sem concordar. Até É que isso aí. você entenda. Enfim, é isso. E parece que parece que ela tá pensando na via de mão dupla, né, também, né? Eu Troca, faço isso aqui, naturalmente eu recebo isso aqui, né? troca. Parece, né? Não sei o que é. Isso é isso. Difícil aconselhar assim, mas eu só fiquei incomodada com isso, sabe? Quando a gente pensa em Sim, sim. prosperar, a gente está falando de quê? A gente está falando de quê? Prosperar, para mim, é mais crente sendo formado a partir do meu trabalho. Isso para mim é prosperar. Se Deus vai me dar dinheiro, fama, sucesso e uma casa na praia, isso não é o que me move, não. Isso não é prosperar para mim. Eu gostaria, mas não é o que me
move, não. Se não vier, eu vou continuar trabalhando do mesmíssimo jeito que eu comecei. Bom, que mais, Luiz? Bora começar a encerrar o nosso tempo? Para esse ponto aí do servo infiel, né? Servo ruim, ele destaca aqui a descaradice dele cometeu atitude errada e jogar a culpa pro Senhor, né? Do Senhor ser severo. A própria parábola fala, mas se você achou que eu era severo, você não entregou para os banqueiros. Se você achou que eu queria receber colher da onde eu não plantei, essa era a sua preocupação, não devia enterrar. Não devia enterrar. Ele comenta que para a cultura, na verdade, essa é uma atitude louvável. Quando você pede para alguém guardar algo seu e enterrar. De modo que se o Senhor mandasse que outros servos procurassem, os outros servos nem achar de tão bem enterrado que era. Por quê? A preservação do bem. Mas a parábola, até quando fala a questão da capacidade de cada um, a gente entende que ele quer que aquilo cresça, né? Ele quer que aquilo dê mais frutos, né? Ele quer voltar e receber mais. Ele deixa até claro, era para deixasse que os banqueiros pelo menos uns juros saía. Mas é o natural do ser humano, eu não consigo, eu não faço, eu não posso por isso, eu não posso por aquilo, é muita coisa. Aí eu uso até aquilo que Deus deu para ele para justificar as outras coisas que ele não faz, né? Como questões familiares, né? Não, Como problemas Adão, de... Senhor, mas foi a mulher que tu me deste. Isso. Exatamente. Aí ele fala assim: se na história o senhor tivesse fama de ser severo, o servo que não se arriscou a perder aquilo que lhe foi dado poderia facilmente ser visto como alguém que age com prudência. Então, se ele fosse severo mesmo, então o cara foi prudente em enterrar. Não, vai que perco aí dá problema. Mas era nítido que ele não era severo dessa forma. Ainda sobre esse tema, ele fala assim: apesar disso, o servo mau condena a si mesmo com as suas próprias palavras. Quanto maior fosse a sua crença de que o Senhor era severo, mais deveria temer o castigo por deixar de obedecer às suas ordens. As ordens eram claras, era para dar fruto com aquilo, era para produzir, para vir mais coisas. Aí a observação, que eu queria fazer, que eu achei muito boa aqui, quando ele cita aqui na página 295, ele cita France, começa aí, ó. R de France, não sei se é assim que fala, mas enfim. Pensa que a falta de ação do terceiro escravo pode ser resultado de interesse pessoal. A falta de ação pode ser resultado de interesse pessoal, pois não teria esperado obter nenhum benefício pessoal do seu investimento. Olha que coisa louca essa aqui. Por que eu não trabalhei? Essa aqui, vou ganhar o que com isso daqui? Eu vou sair de casa, eu vou deixar o meu sofazinho confortável, minha televisão, eu vou deixar a minha vida, minhas preocupações pessoais, já tenho problema demais, para sair, fazer isso e fazer aquilo outro, para fulano, para ciclano, para beltrano. Vou ganhar o que com isso? Isso que ele está falando aqui. Por que ele não produziu? Porque ele não viu nenhum benefício. Nenhum benefício. Então, muitas coisas que nós fazemos, a gente tem que sondar o nosso coração. Isso aqui é fantástico. Na verdade, a gente não tem que sondar nosso coração, não. A gente tem que fazer que nem Davi fez. Falou: Senhor, sonda-me. Me mostra quem eu sou de verdade. O que eu estou procurando? O que eu estou procurando? O que eu faço? Por que eu faço? Para quem eu faço? Qual é o fim das minhas atitudes, das minhas escolhas? Isso aqui é demais. Porque as coisas mais... aquilo que às vezes Deus espera da gente
com mais, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas eu vou deixar assim, com mais expectativa, é aquilo que não é visto, aquilo que acontece nos bastidores, né? Então aquilo que Deus, eu vou colocar dessa forma porque eu acho que dá para entender melhor o que eu quero dizer. Que aquilo que Deus volta mais atenção para a gente dentro das coisas que Ele entregou na nossa mão, que Ele espera que a gente dê fruto, são as coisas que estão nos bastidores. Porque as coisas que estão nos bastidores não tem concorrência para se fazer. Não tem gente brigando para fazer. Porque não há louvor naquilo. Não há curtida no Instagram naquilo. Sabe do que você está falando? De discipulado. Sim. Que é o caminhar Tete a tete. que dá um Tete a trabalho. tete. Dá um trabalho tenebroso. Ninguém quer. Por quê? Porque não é falado no púlpito, porque não tem aplauso, porque não tem lamento. Sim. Né? É exatamente isso aí. O trabalho do bastidor mais eficaz é o bastidor. Sim. Essa semana eu tive numa reunião ministerial eclesiástica que o pastor ele pôs para fora isso daí. Eu falei, gente, eu tenho um cara aqui que ele está sofrendo sozinho para abrir e fechar a igreja. E ele não vai sair apagando a luz, atrapalhando o momento de comunhão das pessoas que às vezes não conseguem se encontrar na semana, porque ele quer ir para casa mais cedo, porque ele está cansado. Não, ele espera. Ele tem paciência, ele espera, porque sabe que isso é importante. Só que ele faz isso sozinho, não tem ninguém que olhe e fala assim, vai para casa hoje que eu fico. Eu tô falando do eclesiástico, né? Entre outras atividades. Ele fala, só que na lista daqueles que são apresentados tem bastante nome. Daqueles que estão em destaque tem bastante nome. Se eu começar a riscar um por um, vai ficar de birra comigo e vai sumir. Agora, naquilo que é mais simples, muito mais simples, mas que faz uma diferença muito grande, é bastidor, não chama atenção, não vou ser ovacionado, tá faltando gente para fazer e sobrecarrega um só. Isso eclesiasticamente falando. Fora o resto, né? Fora essas questões de vida pessoal, né? De conseguir lembrar de alguém, de mandar uma mensagem para alguém, de acompanhar alguém, de compartilhar os seus bens materiais com a pessoa, tentar fazer isso da maneira mais discreta possível, mais anônima possível, né? Para você não receber o título de herói. Nossa, o fulano lá salvou a minha vida, eu estava passando a dificuldade, ele chegou. Não fulano. Eu só fui um canal aqui que Deus ele pegou e me usou para ir até lá. Podia ser qualquer um, né? Mas aí Deus foi gracioso na minha vida de passar por mim, né? Tentar fazer da maneira mais anônima possível, mais discreta possível, para não ser ovacionado. Sabe? Essas coisinhas que passam. Então, quando ele fala isso daqui, nossa, mas isso aqui faz um sentido tremendo. A via de mão dupla que a gente citou agora há pouco. Por que eu fiz? Em vistas de receber algo em troca. Por que a galera que prega a prosperidade, a galera que prega as bênçãos materiais, consegue encher templos, consegue bombar templos, consegue fazer com que a pessoa venda um carro, venda uma casa, pegue o seu dinheiro, o seu salário todinho, invista em tal coisa, pegue R$1.000 e compre um galãozinho de água. Por que as pessoas fazem isso? Desculpa, não se sinta ofendido. Em vistas de receber algo em troca. Não é para Deus. Em vistas de receber algo em troca. Porque esse mesmo dinheiro que você conseguiu pôr ali, ouvindo dizer que era uma atitude de fé, que Deus não deve nada para ninguém, que a palavra de Deus diz que quando você dá, Deus dá em dobro, e que existe uma promessa aqui num livro, num versículo, num salmo, que a gente está baseado nessa promessa. Se você fizer esse desafio,
Deus vai abrir as portas, porque eu era um mendigo, miserável, um pobre, hoje eu sou um grande empresário, tenho um carro importado, e etc. Tá? Esses testemunhos que a gente ouve. Se você, esse mesmo dinheirinho que você conseguiu pegar para depositar essa fé ali, nesse projeto que você vai abrir as portas das finanças da sua vida, se tivesse de você fazer esse esforço para ajudar um necessitado, você não faria. Caramba, meu, você não conseguiria. Não, eu não posso. Se eu tirar daqui, eu não pago aluguel. Se eu tirar daqui, né, se eu vender meu carro, eu vou andar como? Né, é o bem da família, tal. Você não faria. Desculpa, mas você não faria. É o que ele está falando aqui. Se você não tiver vistas de um bem, de um retorno imediato à sua vida, você não faz. Você é semelhante a esse servo ruim, esse servo mau. Que o que você busca é o retorno imediato. É a fama, é a prosperidade financeira, é o reconhecimento, que o seu nome seja, né, viaje pelo mundo afora. Quantas vezes eu como vim da igreja pentecostal, sou pentecostal, tô no pentecostal, graças a Deus a galera tá mais madura, aleluia. Mas eu vim de lá para cá ouvindo, né, esse tipo de profecia, que seu nome será conhecido nos quatro cantos da terra. Pra quê, meu amigo? Você quer o nome conhecido nos quatro cantos da terra? Quer que o nome seja reconhecido? Cometa um crime bárbaro, todo mundo vai falar de você no mundo inteiro. É mais fácil. Mas sabe, esse ego desgraçado que faz você fazer coisas que aparentemente são coisas boas, mas não são frutos para o Senhor. Então, mesmo que você cometa uma atitude aí, tô falando cometer mesmo, cometa uma atitude linda, maravilhosa, né, que as pessoas aplaudam. Mas você não fez isso para a glória de Deus, você fez isso para a glória própria. É uma obra que vai queimar no fogo. Na hora que for passar lá, né, na prova, ela vai ser destruída no fogo, porque é lindo, mas a razão pela qual você fez, o seu objetivo, totalmente errado, totalmente errado. Então isso aqui a gente tem que guardar no nosso coração, mas com muita força, sabe? Cravar no nosso coração. Cara, o que eu faço, a forma que eu vivo assim por quê? Será que eu não estou nem aí para o Senhor, não estou nem aí para o que Deus espera de mim, eu não estou nem aí de produzir para a glória de Deus e não para a minha glória? Mesmo que eu não tenha retorno nenhum, mesmo que eu não seja aplaudido, mesmo que eu não seja reconhecido, mesmo que as pessoas não saibam que eu fiz isso daqui, né? que eu fui útil, mesmo que as pessoas não saibam, você que conseguiria fazer, né? Assim, nos bastidores, isso aqui é importantíssimo. E é o que diz muito, cara, desse servo ruim. Pra mim, diz muito. Não fez, e o porquê não fez? Porque não viu benefício pessoal nenhum. Simplesmente é mais fácil. Eu vou ali enterro, ele não vai perder, né? Tá, ó, você deixou comigo, tá aqui de volta. Não vai ficar bravo comigo não, porque corri o risco de eu sair lá fora e perder o que você me deu. Então. Aí vem com o Somebody Love, que a gente é bom nisso. Vem com o Somebody Lovezinho, né? Com a conversinha afiada e passa. A graça eu já tenho mesmo, né? Então é só esperar Jesus vir da glória e me buscar. Então eu vou vivendo aí de braço cruzado, desfrutando daquilo que chega para mim. Isso aqui isso para mim foi demais. Essa frasinha para mim foi fenomenal. Uma bênção te ouvir, né? Uma bênção te ouvir. Tem hora que você engata que, meu, uma bênção te ouvir. Enquanto você falava, eu só conseguia pensar em duas coisas. Quando eu vou à igreja, o culto é para Deus. É tudo para Ele. Eu não estou indo lá para buscar nada para mim. Mas quando eu paro para pensar em duas coisas que me geram conforto na igreja, o que me traz conforto na minha igreja? Físico? Conforto físico mesmo. Conforto físico. Eu vou à igreja, o que me dá conforto físico enquanto ser humano? Um banheiro limpo e a minha garrafinha de café.
quando eu vou na escola bíblica dominical, a primeira coisa que eu faço quando chego é procurar a garrafa de café. Domingo passado ela não estava lá. E aí eu me perguntei, cadê a pessoa que faz o café? Porque essa pessoa é aquela que está me amando sem saber. Porque quando eu chego na igreja, a primeira coisa que eu faço é procurar a garrafa do café que ela fez. Porque é o que me dá conforto físico, né? Eu não tomo café em casa para tomar o café dela, que é bom. Cheguei lá, não tava. E a ausência do café me fez pensar nela. E eu percebi que eu nem sei quem é que faz o café lá. Porque ela não tá nem aí para ser vista. É igual a pessoa que lava o banheiro. O que é você chegar num banheiro público, porque o banheiro da igreja é público, e tá com um pingo de xixi no chão, e lixo acumulado, cheiro de urina e vaso sujo que você tem. Quem são as pessoas que limpam o banheiro? Essas não estão pensando no benefício próprio. Elas não estão. Porque ninguém sabe quem elas são. Então, que Deus seja louvado pelas pessoas que estão fazendo o café, pelas pessoas que estão se preocupando em limpar o nosso banheiro, em limpar a cadeira que a gente senta, o chão que a gente pisa e se ajoelha para orar. Porque se você se ajoelha na sua igreja e o seu joelho não sai imundo, é porque alguém limpou antes de você chegar. Então, que a gente possa chegar na nossa igreja de domingo e procurar essas pessoas, querer saber quem elas são, para dizer para elas, olha, o teu amor me constrange. Sim. Você me ama com o seu café, obrigada, porque eu saio de casa já pensando em você através do seu café, sabe? Isso é importante. Luiz, eu fico muito triste mesmo, só Deus sabe como meu coração tá triste, de saber que essa é a nossa última live juntos. Então, Na última nesse negócio aqui. Última não. Dá pra gente desenrolar aí, né? um grande prazer em estar com você aqui uma vez por mês. Para mim é um privilégio, assim, te conhecer mais de perto, embora longe, mas te conhecer melhor, gerou em mim tanta gratidão a Deus por saber que existem ainda homens como você que são leais a Deus, que têm um humor excelente. Você me faz rir, sabe? Agora você tá numa fase mais séria. Tô estranhando, Luiz, mas você tá numa fase. Eu tô cansado. É cansaço também. Mas eu te deixo ir, porque eu entendo que a vida muda, as circunstâncias mudam e a gente tem que mudar junto com a vida. Então eu te agradeço, primeiro por ter topado esse Mas projeto que eu tirei da cartola, assim, e a primeira pessoa que eu pensei que podia estar comigo era você. Então, assim, muito obrigada por ter topado esse projeto comigo. Eu te agradeço por ter inaugurado esse projeto comigo. Gente, o projeto não vai acabar, né? Se você quer saber do que eu tô falando, a gente tem uma live toda última quinta do mês em que a gente explana sobre o livro. Hoje a gente mostrou esse aqui, interpretando as parábolas. A gente falou de uma das parábolas interpretadas aqui, de Mateus, a parábola dos talentos. Foi um tempo, de novo, mais uma vez, extraordinário. E o link para o sorteio desse exemplar, a Livraria El Shaddai, muito encarecidamente, muito generosamente, cede para nós um exemplar do livro para essa live e um exemplar para dar de presente para um de vocês. Então, o link para esse sorteio já está na minha bio, você já pode se inscrever. O sorteio eu vou fazer dia 30, semana que vem. E toda última quinta a gente faz essa live. E o Luiz topou, tá comigo desde o início, a gente já está há alguns meses juntos. E veio me dizer que não pode mais, porque a vida mudou, porque as coisas mudaram. E eu fico feliz de saber que sua vida está mudando, porque estar em Cristo é estar permanentemente evoluindo, crescendo, se desenvolvendo. Luiz, eu desejo a você todas as bênçãos que o Senhor puder derramar sobre a sua vida, que a sua casa seja protegida. Eu vou chorar. nossa, não faz isso não.
Você me quer pra fazer esse negócio, menina. Pelo amor de Deus. Você me quer, faz isso não. Vivi, deixa eu falar enquanto você tá aí. Olha, pra mim foi uma grande honra receber o seu convite. Eu não esperava não. Não esperava. Você é uma máquina, mulher. Você é um grande exemplo de como fazer essa bagaça aqui, que é o Instagram, uma ferramenta de compartilhamento de mentira, de vida fabricada, né? Maquiada, de comédia, né? Usar essa ferramenta intensamente, de manhã, à tarde e à noite, para pregar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas, para edificar vidas, para fazer uma mulherada aí, ó, cada vez mais produtiva para o Senhor. A gente vê o quanto essas mulheres são felizes, né, e edificadas através do seu trabalho. Uma grande teóloga que está abrindo a mente, está abrindo porta para muitas outras te acompanhar e fazer esse trabalho como você faz. Fantástico, fenomenal, dedicação total, qualidade, empenho, empenho, porque eu olho e falo assim, meu, como que essa mulher consegue? É muita coisa. Então receber o seu convite foi loucura para mim, foi realmente inesperado, me senti muito honrado, uma experiência maravilhosa. Aprendi e aprendo cada dia mais com o que você faz aqui, realmente inspirador. E não é a última live junta, não, não. É a última aqui, comentando as escrituras. Que é uma coisa que precisa estar aí certinho, né? Combinado, organizado e tal. Então, como eu vou começar outros trabalhos, e eu sei que eu sou uma pessoa, não sou que nem você, que faz um monte de coisa. Se eu ampliar muito, vou perder a qualidade, vou fazer caca, vai dar ruim. Você tá achando que eu tô certo, daqui a pouco você vai ver assim, ó. Aqui, por aí. Que a energia tá indo lá embaixo. Então tem que fazer menos para fazer melhor, né? Por isso que eu não vou conseguir manter esse compromisso. Mas de vez em quando, a gente manda um zap em outro, olha, vamos falar disso aqui? Vamos, aí a gente marca e a gente faz. Então, parar a gente não para não. O pessoal não vai conseguir continuar essa aqui. Mas parar a gente não para não. Eu me Muito emociono, obrigado, viu? eu aprendi, eu desenvolvi um amor fraternal muito grande por você. Eu vejo você, assim, ó, eu vejo você um irmão mais novo, alguém que eu queria poder proteger e cuidar. Eu sei que você é um homão, você não precisa disso, mas a sensação que eu tenho por você é isso, é de irmão mais jovem, irmão mais novo, que eu preciso amar, que eu preciso cuidar, que eu preciso proteger de alguma forma. Eu me sinto uma mãezona mesmo com você. Então, é um bracinho meu que está indo embora, mas eu fico muito feliz. Você é sempre bem-vindo aqui. Eu espero que você possa continuar assistindo as aulas da escola bíblica, né? Sim, não, isso sim, com certeza. Que te ajude de alguma forma e que você cresça, Luiz. E a hora que você quiser voltar, o meu canal está aberto para você, minha casa está aberta para você, o meu coração está aberto para você e para sua família, porque eu tenho certeza que se você é esse cara extraordinário, é porque você tem uma família extraordinária com você aí. Então, te amo demais, eu fico muito feliz por esse tempo, muito obrigada mesmo por ter se dedicado a nós, por ter servido a mim e as minhas meninas e aos meus rapazes que caminham aqui comigo. Eu fico muito feliz. No mês que vem, você sugeriu e eu aceitei essa sugestão, porque também foi a primeira pessoa que eu pensei. O André topou estar com a gente, né? Assim, tô falando com o Shaddai ainda, eles ficaram de confirmar comigo semana que vem, mas eles não vão negar, não, porque eu vou lá em São Paulo e vou reclamar com eles se eles negarem, mas quero muito trazer o André Leitor para estar com a gente. Ele topou e agora eu tô vendo qual é o Shaddai, se a gente muda, né? Porque são eles que patrocinam a gente aqui, doando os livros, mandando os livros pro nosso público aí, para nossa audiência. Então, a expectativa é que o André venha e Sim. fico muito feliz. Hoje eu comentei com as meninas sobre a gente começar a fazer umas lives aqui com as alunas do IRT. E meninas, a ideia foi do Nossa, Luiz, tá? Se forem brigar, briguem com ele.
E aí eu vou pedir para Aí, você que me segue e ainda não segue o Luiz, entra no canal dele, é extraordinário. O Luiz mudou os meus dias depois que eu comecei a seguir ele. Acho que é por isso que eu tô tão emocionada, Luiz. Você mudou meu dia. Você me faz rir, você me diverte. Eu aprendo com você. O seu humor é inteligente, o seu humor é muito engraçado, é um humor saudável, gostoso de ouvir. Então, assim, eu fico realmente muito grata ao Senhor por esse tempo que eu tive a oportunidade de te conhecer. Muito obrigada e volte sempre. a gratidão é toda minha. Eu fui o maior beneficiado com isso tudo. Eu que agradeço. Com certeza a gente vai continuar. E dessas meninas aí que você vai fazer live, você vai fazer uma loucura nessa internet aí. Que Eu vai vou, aparecer de mulher pregando, ensinando. Você vai botar essas mulheres para falar, isso aqui, ninguém segura esse negócio. eu Pode ter tenho, certeza que ninguém vai segurar esse negócio. eu tenho certeza, Luísa. A sua ideia foi assim, brilhante, é de Deus mesmo. Essas meninas vão mudar a nossa nação. Eu tenho certeza que elas vão mudar a nossa nação. Pode não ser nos próximos 5, mas nos próximos 10 anos a gente vai ver o resultado de tudo que a gente está construindo aqui. E você faz parte da nossa história. Então, muito obrigada Tamo em meu junto. nome e em nome de todas nós, porque a gente amou esse tempo que a gente teve com você. Bom, inscreva-se no link que está na bio. Sorteio da livraria El Shaddai. Esse livro aqui pode chegar na sua casa. El Shaddai que vai mandar. Se você não ganhar, pelo menos você ganha um cupom de desconto. Se inscreve lá e você vai Sim. ganhar. É de graça mesmo, gente. A gente está aqui só para amar vocês e dar para vocês aquilo que a gente tem recebido do Senhor e de graça. Então, aproveite, não perca Isso essa aí. oportunidade. Um beijo. Ó, o arroba do Luiz é canal The Books. Deixa eu pôr aqui. Tudo errado, não é que eu faço errado as coisas. É DE, não é THE não, né? Vocês falam Não, é inglês. esse aí, ó. Canal de Books. Segue ele lá. Não deixa de seguir, não. O Luiz é uma bênção. Gente, vocês já viram alguém me fazer chorar? Só o Luiz. Eu já vi na aula, viu? Eu já vi na aula. Ah, mas aí é Deus me fazendo chorar, não é um irmão que eu amo, né, Luiz? Um beijo, querido. Me Deus te compreendeu, abençoe, viu? tá? Muito sucesso pra você em tudo que você pôr a mão. Que Deus abençoe, tá? Amém, tamo junto. Beijo. Beijão. Até. Tchau, tchau. Tchau.